Olha, essencialmente a motivação para o encontro de hoje, eu coloquei até um título, que é Contando com o Incontável, né? Assim, no sentido de que as coisas mais preciosas da vida a gente não consegue contar, né? Ou seja, ou é um ou é todos. Então, todos não é uma quantidade, todos são todos, né? E uma coisa que também eu estava pensando é sobre as organizações internacionais. Então, eu pensei assim, de puxar um pouquinho para o lado da ciência, né? E falar assim que de aspectos de colaboração internacional, né? Já que a gente vive assim, num momento em que as organizações internacionais elas estão sob ataque, né? E esse contendo o incontável, na verdade, um pouco continuando o trabalho que a gente tinha começado na, na última quarta-feira, que foi falando sobre o Roger Penrose, que ele ganhou o prêmio Nobel, né, pela teoria dos buracos negros. Na verdade, se Stephen Hawking tivesse vivo, ele também teria ganho, né? E o Roger Penrose é um dos filósofos da ciência contemporâneos. E um livro dele, que eu li há muitos anos atrás, se chama A Nova Mente do Imperador, que até eu já tinha comentado. Tem outro livro dele que é muito importante, que é The Road to Reality, né? Ou seja, a estrada para a realidade. Ou seja, que ele se coloca como um filósofo realista, né? Que admite a existência da realidade, né? E esse contento incontável, né, se refere ao fato de que ele discute nesse livro, A Mente Nova do Imperador, o tema da inteligência artificial. E a colocação dele é que a inteligência é algo orgânico e não um programa de computador. A inteligência não é software, a inteligência é hardware, ou seja, que envolve uma corporeidade e que existem limitações ao modo como você escreve programas. Então, a ideia de que um ser humano ele possa, ou qualquer coisa, na verdade, um animal, por exemplo, ele possa ser reduzido a um software, a linhas de programação, ele enfatiza que isso é um erro. E é um erro desde que a teoria da computação foi desenvolvida por Alan Turing. Alan Turing, que é o pai dos computadores, o pai da ideia de computação. Ou seja, o Alan Turing ele coloca que a maior parte das coisas é não computável, né? Então, as coisas não só elas são imprevisíveis, mas elas também são não computáveis. Então, a ideia de que o conhecimento não é contabilidade. Então, a gente pensa, vamos fazer a contabilidade de tudo que existe.
E nesse sentido, né, a ciência, do modo como eu sempre percebi ciência, ela não se opõe ao conhecimento tradicional, né? Ao contrário, a ciência no século XX, ela redescobre o mito e redescobre o símbolo, né? E uma das grandes revoluções em ciência no século XX é exatamente a física quântica, né, que envolve essa ideia de que a maior parte das coisas da natureza, né, elas não podem ser reduzidas a pares de contrários. Existem algumas coisas que você pode falar que são pares de contrários. E com essas coisas, a física quântica ela trabalha. Então, um par de contrários, né, que sempre é citado, é velocidade e posição. Outro par de contrários é energia e tempo. Os pares de contrários, eles se referem a limitações do nosso processo de conhecimento. Ou seja, a gente não consegue conhecer tempo e energia do modo o mais preciso possível. Quanto mais precisão eu tenho no conhecimento da energia, menos precisão eu tenho no conhecimento do tempo. Ou seja, em física, né, você também acaba abordando essa questão dos limites do conhecimento. Né? Você não pode conhecer a posição com tanta precisão quanto você queira, porque você tem o conhecimento da velocidade também. Então, observe o seguinte, que velocidade e posição são pares e complementares. Isso não significa que um seja menos nobre que o outro. Não. Os dois têm o mesmo grau de nobreza. Né? Yin e Yang também é um exemplo de um par de opostos. Tanto que, né, o Niels Bohr, quando ele é agraciado com a Ordem dos Elefantes, o nome é meio esquisito. Né? Os dinamarqueses têm essa mania, né, de elefantes. Eu não sei exatamente qual que é a origem. O que eu sei é que em alguns brasões de armas e cidades do Renascimento, né, na Itália principalmente, aparece o elefante. Eu não sei se o elefante, se o Ganesha, se o elefante de Aníbal. Eu não sei qual é a origem disso. Mas ele foi agraciado com essa ordem do elefante. E nesse momento ele escolhe como seu brasão de armas o Yin e Yang, ou seja, um símbolo totalmente oriental. E o brasão de armas dele, né, tem o Yin e o Yang, e tem a frase contrária sunt complementa. Os contrários são complementares. Né? E esse é um momento muito interessante. Isso é logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, que ele é agraciado com a Ordem dos Elefantes. Né?
Mas isso já é antes, na década de 20, em que a Europa, ela não mais ela se considera o centro do mundo, né? Isso por também uma grande tomada de consciência do poder destrutivo que ela havia assumido, isso na Primeira Guerra Mundial já, né? E reconhece China e Índia como sendo civilizações mais antigas e mais nobres do que ela. E reconhece também civilizações da África e da América como tendo um conhecimento absolutamente correto, digno, diferente e assim por diante. Então, eu queria falar de antropologia, com medo dos antropólogos presentes na sala, exatamente assim remetendo para o século XIX alguns projetos, né? E como que esses projetos científicos da ciência europeia, eles estão embasados, por incrível que pareça, no romantismo, né? E como que isso vai surgir? Por exemplo, na Alemanha, e como que isso vai surgir na Inglaterra, né? Aí depois eu volto então para a questão, né, das civilizações aqui da América, né? E em relação à natureza, que tem uma doutrina da natureza, a gente pode falar assim um determinado momento, né, do reconhecimento da natureza, né? Se fala até de um modo exagerado da invenção da natureza, mas não é uma invenção, é uma redescoberta. E a ideia de curar a Terra. Mas curar a Terra eu vou pegar num outro sentido, que não é o sentido do curandeiro, mas no sentido do curador. O curador como sendo aquele que cuida de um museu. Então, a ideia é o seguinte: a natureza já é a artista. Então, o homem, além de ser um artista, ele já é um curador das obras da natureza. Então, ele é alguém assim que está vendo na natureza, né, no corpo da natureza, daí o retorno, né, às ideias do Roger Penrose. Roger Penrose tem várias ideias muito interessantes sobre educação e sobre estética, tá? E que envolve essa ideia de espontaneidade e de incontrolabilidade. Então, a partir do século XIX, já tem um monte de gente que fica falando mal de Newton. Eu diria que aqueles que falam mal de Newton, eu vejo eles como sendo irmãos secretos dele. Então, eu penso especialmente em Goethe e William Blake, né? E como que existe esse movimento de romantismo que ele acontece assim, simultaneamente, né, com a Revolução Industrial. E existe Darwin também, né, que é uma figura que ela surge nesse contexto. Aí, sobre a Revolução Industrial, eu peguei até um trecho de um livrinho
que eu uso nas minhas aulas de história da ciência e ensino da astronomia, né? Existe um mestrado em ensino de astronomia. Eu sou responsável por algumas disciplinas e eu sou responsável que é a história da ciência e ensino da astronomia. E aí eu falo da Revolução Industrial, das várias dimensões da Revolução Industrial. Então, você pode assim pegar umas 20 ou 30 teorias históricas sobre a Revolução Industrial. E tem um livro que é do Douglas North, que é Structure and Change in Economic History, que ele tem um capítulo que se chama Industrial Revolution Revisited, né? Ou seja, a Revolução Industrial revisitada. E um trechinho que eu gostaria de citar é o seguinte, que está bem no começo desse capítulo, a Revolução Industrial Revisitada. Que é o seguinte, palavras dele agora, tá? O processo de crescimento econômico sustentado que os historiadores acreditam que começou entre 1750 e 1830, alterou radicalmente o modo e o padrão de vida dos homens e mulheres do Ocidente. Agora que começa a viagem dele. Se o antigo grego tivesse sido miraculosamente transportado através do tempo à Inglaterra de 1750, ele teria encontrado muita coisa que lhe seria familiar. Se, contudo, ele tivesse sido aterrissado algumas décadas depois, ele descobriria um mundo irreal. Ele coloca esse real entre quotations, entre citado, né? No qual pouco seria reconhecível e mesmo compreensível, tanto que o estado da humanidade se alterou nesse intervalo de tempo relativamente breve. Então, essa aqui é a colocação. Então, até 1750 as coisas não seriam muito diferentes. Ele reconheceria muitas coisas. Mas se ele fosse jogado algumas décadas depois, né, com a Revolução Industrial já em andamento, as coisas seriam radicalmente diferentes. Então você tem essa sensação de irrealidade que ela pode ser penosa e que leva muita gente, né, com razão, né, mas talvez não tão com razão, a falar mal de Newton. Então, Goethe e William Blake, por exemplo. E aí, nesse momento, que eu queria, então, falar na necessidade de um olhar estético. Né? Ou seja, então, ver a natureza como sendo esse artista. E o homem como sendo o crítico de arte. Ou seja, alguém assim que se espanta, né? Fala, isso é uma obra de arte. Então, você tem um monte de coisas que não são obras de arte. E tem coisas que são obras de arte. Né? E aí entra Darwin. Então, Darwin ele demorou muito tempo para publicar A Origem das Espécies.
né? A origem das espécies se chama origem das espécies por seleção natural, porque ele distingue da seleção artificial. A seleção artificial vai produzir o quê? Vai produzir o gado, vai produzir os cães, né? E outros animais. E produz isso numa escala de tempo curta. Então, a seleção artificial, né, aparece na Inglaterra, aparece na América. Então, na América, inventam espécies que antes não existiam, como batata, como milho, como mandioca. Essas coisas foram inventadas, que permite que grandes populações elas sejam capazes de sobreviver. Que depois isso foi exportado para a Europa, né? Então, tem certas combinações que a gente acha que são tradicionais da Europa, da Itália, mas que foram trazidas da América. E essas espécies elas foram desenvolvidas em períodos de séculos. Agora, por seleção natural, né, isso o Darwin percebeu, para uma espécie surgir é algo muito lento e teria uma escala de tempo de 1 milhão de anos. Então, ou seja, é uma outra escala de tempo. E para você surgir com toda a diversidade da Terra, aí você teria uma escala de tempo de 1 bilhão de anos. E nesse 1 bilhão de anos, a natureza ela produz obras que são belas. E belas no sentido de surpreendentes. Ou seja, o belo não significa bonitinho. A natureza não é bonitinha. A natureza tem uma beleza que é surpreendente, que você fica se perguntando, né, de onde vem isso? Como isso é surpreendente? Como isso não é eu? E, ao mesmo tempo, é eu. Mas é um outro absolutamente distinto de mim, mas com o qual eu tenho uma certa familiaridade. Então, uma das coisas que Darwin precisava era da escala de 1 bilhão de anos. Ou seja, em 1 bilhão de anos é o tempo que a natureza ela leva para montar uma galeria de arte absolutamente diversa, como a gente vê. E, nesse sentido, ele entrou em conflito com Lord Kelvin. Essa é uma história que eu conto sempre. Lord Kelvin, ele é um dos pais da termodinâmica, que é a grande ciência nova da época. O que é a termodinâmica? É a ciência do calor. Né? E a ciência que ela descobriu algumas coisas absolutamente inesperadas. Né? Uma das coisas é que trabalho ele produz calor. Então, trabalho significa e produz frio. Então, você pega uma bomba de bicicleta é uma máquina térmica. Se você estica a bomba de bicicleta, você resfria. Esse que é o princípio da geladeira. Isso que existe na natureza.
existe no sistema climático, por exemplo. Então, o pessoal pergunta, como é que tem aquecimento global se você tem extremos de frio? Acontece que existem geladeiras também na atmosfera. E essas geladeiras, para você produzir um frio extremo, você precisa ter de muita energia. É frio extremo durante um certo período. Né? Mas, no caso, o que ele se perguntava era sobre o Sol. Como é que o Sol ele fica brilhando durante tanto tempo? A termodinâmica respondia essa questão. O mundo da termodinâmica não é o mundo de Lavoisier. Lavoisier é o final do século XVIII. Ele dizia que tudo se transforma, nada se cria. O que ele fala que nada se cria são os elementos. Então, se o mundo fosse o mundo de Lavoisier, o Sol ele seria uma fogueira. E o pessoal fazia contas. Se o Sol fosse de carvão, ele só conseguiria brilhar durante 3.000 anos, que é um tempo bíblico. Ou seja, tem uma lógica, né, de que a Terra exista há 3.000 anos ou 5.000 anos. Se ele fosse de hidrogênio, que é mais eficiente, 5.000 anos. Acontece que a termodinâmica inventa um outro modo de produzir energia. Já tem alguns princípios. Tá? Um dos princípios exatamente do trabalho. Esse modo de produzir energia significa contração gravitacional. Se o Sol ele se contrai, né, ele vai gerando energia. Se o Sol fosse uma bomba térmica, ele gera uma energia. E qual que é a idade do Sol quando se calcula desse modo? Alguma coisa entre 20 a 30 milhões de anos. Só que o Darwin ele precisa de mais tempo. Então, tem uma estrutura no sul da Inglaterra que se chama o Weald, né? Que ele vai até Devon. Então, essa estrutura, o que é? Você tem um rio, e esse rio, durante milhões de anos, ele escavou um vale. Então, o que o Darwin ele fez? Ele estimou a taxa de escavação e você, né, através dessa taxa de escavação, ele então calculou a idade dessa estrutura desse vale. E ele obteve 300 milhões de anos. E isso está na primeira edição da Origem das Espécies. Aí, imediatamente, Lord Kelvin, ele ataca. Fala, como que é possível que esse vale tenha 300 milhões de anos se o Sol ele tem 25 milhões de anos? Pela ciência mais avançada da época, que é a termodinâmica, que ele tinha usado, feito as contas, e que ele tinha desenvolvido. Tanto que os graus Kelvin, ou seja, essa ideia de que existe um zero absoluto, foi ele que descobriu. Então, o que o Darwin ele faz? Na edição posterior, ele tira esse cálculo da inundation of the Weald. Ou seja, então tem essa questão que Darwin ele levou até o fim da vida dele. Então tem 3 pontos da teoria da evolução. Aliás, nessa primeira edição ele nem tinha falado, né,
da teoria da evolução. A teoria da evolução ele inventa depois, lá pela quarta ou quinta edição. Por enquanto é seleção natural, né? E aí depois a gente vai ver como que isso é resolvido, né? Isso vai ser resolvido pela energia nuclear. E vai ser resolvido pelo filho dele, que é o Jorge Davi. Tá? Então, seja como for, o Darwin ele tem essa ideia de que a obra da natureza exige muito, muito tempo para ela ser realizada, né? E aí eu falaria dos naturalistas. Então, veja, olha o próprio nome. A gente não fala de naturologia, não fala do mundo natural. Aí tem os naturalistas, que são aqueles que estudam a natureza. Existem vários. Então, o movimento romântico, por exemplo, e Darwin bebe desse movimento, ele acontece em muitos lugares do mundo. Acontece na Inglaterra, né, que você tem essa revolução industrial, e acontece também na Alemanha, né? E na Alemanha você tem Goethe, na Alemanha você tem Schiller, né? E na Alemanha você tem Humboldt. Humboldt, naturalista, ele foi amigo, né, de Goethe, né, Goethe mais velho do que ele, e Schiller da mesma idade, aproximadamente. E ele desenvolve um plano de fazer uma descrição da natureza, e nesse sentido ele é um curador da natureza. Então, assim como havia uma curadoria em museus, ele se torna um curador e se envolve em viagens, que vão até na borda do Brasil, até o Orinoco, por exemplo. E ele tem essa ideia de que existe uma unidade, né, holística da natureza. Então, esse termo holístico, ele tem uma longa história. E toda a obra de naturalista dele, ele é construído então, nessa ideia de uma percepção holística da natureza, né? E ele tem as viagens que ele faz. E nas viagens ele, inclusive, se envolve com políticos do Novo Mundo, né? Em particular com Simão Bolívar e com Benjamin Franklin, né? Então ele tem essa obra, né, de conhecimento da natureza e, ao mesmo tempo, né, e olha, ele está fazendo isso, né, no começo, na primeira metade do século XIX. Então, do anticolonialismo e do abolicionismo. Então, ele está envolvido nesses dois movimentos, né? E, com isso, ele propõe, né, uma organização científica
internacional. Ele influencia, por exemplo, Darwin. Tem outro personagem que é envolvido, que é Gauss. Gauss é o gênio matemático. E Gauss, para quem é físicos sabem disso, a unidade de magnetismo se chama Gauss. E a primeira proposta de uma organização mundial, né, de cientistas foi proposta por Gauss com o aval do Humboldt. E o que ela se propunha, essa organização? A estudar o geomagnetismo. Ou seja, essa ideia de que a Terra é um ímã. Né? Então, Humboldt ele está envolvido, né, nessa grande obra, né, que reúne o primeiro momento em que reúnem cientistas do mundo todo para estudar o campo magnético. Né? Então já se sabia que o polo magnético não está no polo norte, mas ele está deslocado. A gente está em 1830. 1800, e o pessoal fala de coisas que parecem de ficção científica. Tempestade geomagnética, por exemplo. Isso envolve as grandes navegações. As grandes navegações, né, as grandes companhias de navegação, elas são colonialistas. Mas tem gente que está trabalhando de um modo virótico contra a própria ideia de colonialismo, que vai levar 120, 130 anos, né, para... deixa eu ver se tem alguém que quer entrar aqui na sala. Me avisaram isso, com licença. Aqui, participantes, só um segundinho. Eu acho que está todo mundo na sala, no momento, pelo menos. Tá? Então tem essa história desses dois alemães. Então, por exemplo, o Humboldt, ele é muito importante. Lembra que nosso primeiro encontro esse ano, eu falei da Nova Pangeia. Ou seja, então, como que a África ela se junta com a América do Sul. O Humboldt foi um dos primeiros a perceber isso. Ou seja, que em algum momento no passado, a Terra mudou tanto que a África estava junto com a América do Sul. Né? Então, que contribuições que ele tem? Essa percepção de que formava um continente único. Isso muito tempo antes, um século antes de você ter a deriva continental. Outra coisa que ele também me propôs foi as mudanças climáticas pela ação humana. Porque em 1830 a Revolução Industrial já estava com tudo. E você já tinha uma indústria muito desenvolvida. E estava lá lançando um monte de CO2 na atmosfera. E isso provocaria uma mudança climática. Então, ele foi um dos primeiros a perceber e a denunciar isso.
não denunciar, mas assim que os seres humanos eles têm que fazer alguma coisa a respeito, né? E aí a gente volta para o Darwin e a gente volta para Inglaterra e a gente volta para a Sociedade Lunar de Birmingham, que é essa Sociedade Lunar de Birmingham, né? De novo, né? Retornando àquela ideia do Douglas North, né? Se o grego fosse jogado em 1750, ele reconheceria muitas coisas. Algumas décadas depois, o mundo seria não reconhecível e até incompreensível. Porque aí você já tem a revolução industrial em andamento. E isso já no final do século XVIII. Eu já vou adiantar para vocês, como se fosse uma série da Netflix. Tem alguma surpresa que vai vir. Né? Essa surpresa é a Bolívia. Tá? Já que a gente tem, né, aquela declaração do Davi Choquehuanca, né, que é o vice-presidente, que é um Aymara, que é vice-presidente da Bolívia. Né? A gente vai chegar nisso. Né? Mas tem todo um caminho. Então, e que começa com essa. Tem muitos pontos. Um dos pontos é no final do século XVIII, 1790, né? Essa Sociedade Lunar de Birmingham. Quem que participa nessa sociedade lunar? O James Watt, o inventor da máquina a vapor, junto com o Matthew Boulton. Depois eu vou mandar uma colinha a respeito disso. O Matthew Boulton é o investidor. Sabe essa ideia do investidor? Está presente aí. O inventor, né, é o James Watt, que inventa a máquina a vapor. O banqueiro, o Matthew Boulton. E a Revolução Industrial já começava a causar muitos problemas para o nível de vida das pessoas. Né? As pessoas se tornaram extensões da máquina. Assim como hoje em dia a gente se torna extensões da internet. Então, o que nós fazemos é repetir o que algoritmos dos engenheiros da internet estabelecem. Tanto que você tem Deep Learning, que é o modo como você programa inteligência artificial, e um dos termos, um dos níveis do Deep Learning, que é aprendizagem profunda, se chama desejo. A palavra é desire. E que significa quais são os teus desejos, que são os mais superficiais e automáticos, e que vão ser promovidos pelos algoritmos, de modo que você compre mais e compre o que não precisa. Né? É essencialmente isso. Algoritmos. Então,
quando nós assim repetimos uma mensagem veiculada pela internet, e já existe toda uma engenharia social envolvida. Então, nós nos tornamos, né, os terminais da internet das coisas. Então, nós somos coisas da internet das coisas. E aí vem o Roger Penrose e lembra: inteligência não é algoritmo. Então, quando eu falo inteligência artificial, na verdade, o que existem são humanos repetindo padrões de máquinas. Então, aquele pessoal que estava fazendo a Revolução Industrial e ganhando muito dinheiro, também havia a percepção entre eles de que estavam executando uma série de malefícios. Melhor dizendo, que eram responsáveis por uma série de malefícios. Em particular, pessoas trabalhando 20 horas por dia nas fábricas. Um ambiente absolutamente insalubre nas cidades. Então, a Sociedade Lunar, né, de Birmingham, entre outras coisas, propunha elementos de pesos e contrapesos. Né? E uma das pessoas que fazia parte dessa sociedade era o Erasmus Darwin, que é o avô paterno do Darwin. Outra pessoa que fazia parte era o Josiah Edgeworth. O Josiah Edgeworth, ele é um industrial. E ele que trouxe aquela cerâmica azul para a Inglaterra. Aquela cerâmica azul, né, que é bem típico, né, da cerâmica, antes era propriedade exclusiva dos chineses. Ele reinventa essa cerâmica e cria a indústria da cerâmica, a indústria, né, do tableware, né, que são aquilo que entra, né, na mesa. E ele é também o avô materno do Darwin. Né? E, ao mesmo tempo, nessa sociedade havia mulheres. E mulheres que eram cientistas e, né, comerciantes ao mesmo tempo. E inglesas e americanas. Era uma sociedade que representava aquilo, né, que tomaria figura mais um século depois. Né? Lembre-se, né, que Frankenstein foi escrito por uma mulher, que exatamente critica, né, não a ciência como tal, mas exatamente a incompreensão em relação à ciência. A monstruosidade do monstro é a monstruosidade da sociedade que não compreende o monstro. É isso. Mas essa já é uma outra história. Tá? Então, tem essa sociedade lunar de Birmingham, né, que, ao mesmo tempo que reúne aqueles que estão fazendo a Revolução Industrial,
percebe a necessidade de você ter pesos e contrapesos sociais. Ou seja, se não pode prosseguir de um modo indefinido. Nesse momento, ainda não seria percebido as consequências climáticas. Seria percebido as consequências sociais. Né? Algumas décadas depois, Humboldt percebe as consequências climáticas. Tá? Então, mas tem essa ideia de que a natureza, então, inclusive o Erasmus Darwin tem uma obra que se chama O Templo da Natureza. Né? Então, a natureza ela é percebida também como um templo. Né? E a imagem que eu tinha colocado como chamada para nosso encontro de hoje é uma geoescultura, que é uma mulher deitada. E está presente em Northumberland. Northumberland é no norte da Inglaterra, um pouquinho antes da Escócia, que fazendo fronteira com a Escócia. E chama Northumberlandia. Uberlândia não é de terra, mas é de senhora. É a Senhora do Norte. E é obra do Charles Jacques, que é um escultor de paisagens. Depois vou mandar também esses nomes. Né? E ele é americano, mas ele se instalou no Reino Unido, né? Mas mais em particular na Escócia. Né? E isso é só para lembrar o seguinte, que a passagem do ser humano pela Terra, ela não necessariamente precisa ser uma passagem em que respeito se iguala à não ação. Na verdade, você pode ter uma ação gigantesca, e essa ação gigantesca ela ser artística e respeituosa. É por isso que eu coloquei essa obra. Essa obra é gigante, é uma mulher deitada, né? 400 metros de altura, deitada, né? E usando os contornos do terreno modificado. Né? O próprio Charles Jacques, ele tem uma obra que se chama The Garden of Cosmic Speculation, que é um jardim na Escócia. A Escócia é perfeita para isso, como a Bolívia. Você tem amplas regiões planas que você pode colocar coisas. Você pode remodelar. Né? A Torre de Babel é isso. Na verdade, é um zigurate. Você tem a Suméria, que é uma região absolutamente plana. Então, o que fazem os astrônomos sacerdotes? Eles constroem uma montanha onde não há montanha. Né? Como eles são sumerianos, eles falam uma língua que não é dos invasores acadianos. Os invasores acadianos, quando chegam, encontram aquela obra, matam os seus construtores e inventam uma história. A história é a história da Torre de Babel. A história da Torre de Babel é uma história dos invasores acadianos, absolutamente belicosos,
com armas de bronze que matam os astrônomos sacerdotes sumérios. Mas não matam todos. Aí os astrônomos sacerdotes sumérios ensinam coisas para os acadianos, inclusive astronomia. Essas obras já implicam a visão do astrônomo. O que é a visão do astrônomo? É alguém que olha para o céu e, em sua mente, ele é capaz de sobrevoar. Ou seja, não precisa de drones. Você não precisa de avião. Porque você precisa de imaginação. Né? Então, daí a geoescultura. É algo para ser visualizado do céu. Se tiver drones, você tem o apoio dos drones, dos aviões. Se não, você só usa o olho da imaginação. E aí o jardim da especulação cósmica, né, são quilômetros e quilômetros quadrados, né, na Escócia. E aí você tem obras como, né, os salgueiros retorcidos, em que você tem obras em alumínio e metal representando salgueiros como se estivessem sendo atraídos por uma força cósmica vinda desde fora da Terra. Então, se aquele filme, né, Melancolia, você tem um momento em que as árvores elas são atraídas. Na realidade, tem uma base artística, cosmológica, que é The Garden of the Cosmic Speculation, que você tem os salgueiros retorcidos e atraídos por um planeta que chega. Né? Aí você tem outras obras que são Buraco Negro, Big Bang, Fractais e assim por diante. Então você tem essas grandes obras que elas implicam o olho do astrônomo, o olho do xamã. É aquele que é capaz de sobrevoar com o olho da alma. Se tiver uma ave, ele se identifica com a ave. Se não tiver, ele sobrevoa por conta própria. Né? E aí na Inglaterra você tem os cavalos brancos pré-históricos. Então você tem regiões, de novo, com estruturas gigantescas que são cavalos. Então você tem em Ufton e tem em Westbury. Então, essas duas coisas são feitas para você visualizar desde o alto. Aí você tem Somerset. Em Somerset você tem um zodíaco em toda uma região de quilômetros e quilômetros quadrados. Né? E esse zodíaco ele é tão primitivo que é um zodíaco não de 12 signos, mas de 10 signos. Então, de novo, é algo que é construído, né? É uma obra espiritual, simbólica e que altera todo o terreno. E quem está andando muitas vezes não percebe. Mas você pode contar essa história. Do mesmo modo, as catedrais, né, no norte da França também têm uma organização segundo a constelação de Virgem, visualizável desde o espaço. Você precisa saber o que é a Terra. Você precisa saber o formato da Terra. Então, daí que
no caso, o sul, aliás, o norte, né, da França. Então, daí que questões de referência ao formato da Terra, o campo geomagnético, né, deram origem ao primeiro esforço mundial reunindo cientistas, não é para menos. Né? E esses geoglifos, eles estão muito presentes em vários lugares do mundo. Por exemplo, no Peru, aí você tem as linhas de Nazca. Então, de novo, as linhas de Nazca, elas são feitas para você visualizar com o olho do xamã astrônomo, aquele que sobrevoa. Né? Aí você tem no Chile, aí você tem o gigante de Atacama. Então, o deserto do Atacama teve civilizações. Então, algo, né, que tem telescópios atualmente. Né? Aí você tem civilizações que moraram lá e que todo o morro você desenha um gigante. Né? Esse gigante tem 110 metros de altura e ele é um calendário astronômico. Você tem calendários que usam os planetas, além do Sol e da Lua. Né? E a maior estrutura de geoglifos do mundo está na Bolívia, né? Que são as linhas de Sagema. De novo, todas essas coisas são estudadas por uma disciplina que se chama arqueoastronomia. E são todas têm alinhamento astronômico. E sabe por quanta área que se espalha as linhas de Sagema? 22 mil quilômetros quadrados. Ou seja, é uma vasta obra de alteração da figura do mundo. Não é? E no Brasil também tem isso no Acre, que foi redescoberto, né, foi descoberto há pouco tempo atrás. Você também tem uma cultura de geoglifos. Então, essas coisas todas, elas são obras cosmológicas. Por isso que elas são feitas para serem visualizadas desde o espaço. Né? E a ideia de que a natureza ela tem certos elementos que eles têm que ser antes revelados. E para ser revelada, se revela com muito trabalho, né? Ela encontra o gigante, do gigante de Atacama em diante. Então, os maiores geoglifos do mundo, eles se encontram, né, na Bolívia. Então, isso é uma coisa que não é muito falada, que são essas linhas de Sagema. E elas têm orientação astronômica. São locais no horizonte onde nascem estrelas. Né? Então você tem toda uma sincronização entre as atividades humanas e as atividades celestes. E falando sobre ciências naturais,
né? Você tem, né, que exatamente na região da Irlanda, da Escócia, você tem toda uma tradição em que a natureza selvagem ela é valorizada. E tem um grande teórico que é Johannes Scotus Erigena, que teria nascido na Irlanda. O Jorge Luiz Borges diz que Scotus Erigena, Scotus quer dizer irlandês, Erigena também é irlandês. Então, irlandês as duas vezes. E ele desenvolveu uma teoria da natureza que é uma física mesmo. E que é uma física espiritual. Né? Depois, o Scotus Erigena, ele foi para que seria posteriormente a França. Né? Então, ele serviu, né, na corte do neto do Carlos Magno, né, até a morte dele. Ele, entre outras coisas, ele traduziu e discutiu o Dionísio, né, o pseudo Dionísio, que, entre outras coisas, tem os nomes divinos e hierarquia celeste. Então, quando eu falei dos anjos, eu falei da hierarquia celeste do Dionísio. Então, ou seja, ele então tem essa visão integral da natureza, que inclui também, né, a dimensão angélica. E toda a obra dele, ele assim se relaciona à discussão entre a relação entre, né, as relações de diálogo espiritual e místico entre a humanidade e a criação. Ele começa simplesmente com o Bereshit bara Elohim, ou seja, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Então, com base nisso, ele desenvolve toda uma teoria da natureza. E ele entrelaça realidades espirituais e corpóreas. Então, a base dele é o livro dos Kells, que é um livro irlandês. Né? Então, no livro dos Kells, você tem aquelas iluminuras que você entrelaça corpos com realidades espirituais. E dentro de uma realidade que é ao mesmo tempo orgânica e floral. Então, esse floral, sim, ligado ao reino, né, dos vegetais, da natureza. Né? Então, esse então tipo, né, de doutrina da natureza talvez fosse aquela que seria importante a gente então recuperar para os dias de hoje. Né? E com a importância do simbolismo. Né? Então, a grande questão é o que é o símbolo? Né? Então, o símbolo, ele não é
algo arbitrário, mas é algo que permite, né, que você tenha contato com aquilo que é o mais real do real. Ou seja, o simbólico é aquilo que é o real por excelência. O símbolo, ele então é aquilo que se refere, né, à possibilidade de conexão entre os estados múltiplos do ser. Ou seja, que existe o nosso mundo, o que nós chamamos de real, não é só um mundo plano e isolado, o mundo da solidão, né? Mas é algo que se relaciona com os diversos níveis da realidade. E cada tradição espiritual vai construir essa relação com os diversos níveis de realidade e perceber a existência desses níveis de realidade. Então, a própria ciência moderna, ou seja, que a física quântica, ela admite que existe pelo menos dois níveis de realidade. Aquele que seria o nível clássico, em que nós temos as ideias de separabilidade e previsibilidade, e o nível quântico. Né? Então, o nível quântico, que ele representa um limite. E é um limite que permite que a existência ela continue a existir. Esse limite, por exemplo, é que estabelece a realidade atômica. Se você não tivesse esses limites, por exemplo, o átomo ele desabaria sobre ele próprio. É o quanta que permite que existam átomos estáveis. E mais, aí temos um caso de amor filial, que é o amor do George Darwin em relação ao Charles Darwin. O George Darwin é o filho do Charles Darwin. Então, o George Darwin ele carregou essa ideia do pai, eu quero mostrar que o mundo tem 1 bilhão de anos de idade. Né? Só que, né, ele, por exemplo, que criou a ideia de que a Lua, não que criou a ideia, mas que ele descobriu a teoria, né, que diz que a Lua está se afastando da Terra. Então, se a Lua está se afastando da Terra, no passado a Lua estava junto da Terra. E pode ser que em algum momento a Lua tenha sido destacada da Terra. Está correto. Né? Então, se você pegar esse filme para trás, a ideia dele era obter a idade de 1 bilhão de anos, ou mais, que seria quando a Lua teria sido formada. Só que algo aconteceu no comecinho do século XX, que foi a descoberta da radioatividade. Né? Aí, quando ele viu que o casal Curie tinha descoberto que a radioatividade, a radioatividade é aquilo que faz com que o elemento rádio brilhe no escuro. Então, o rádio fica brilhando no escuro por um dia, por uma semana, por um mês, por um ano.
e nada se esgota. E aí, então, ele descobriu, aí está a fonte da energia do Sol. A energia do Sol tem uma fonte de energia que é nuclear. E é algo que funciona só no nível do átomo. Né? Então, até então, você não tinha, né, como, né, descobrir que havia algo no fundo da natureza. E esse só foi revelado no século XX. Né? Então, veja, até 1930, 1920, a gente não sabia que existiam duas forças que existem num nível de realidade absolutamente suspeito. Essas duas forças a gente chama hoje em dia de força forte e força fraca. Para saber, isso só para mostrar, né, o quanto que existe no mundo que ainda escapa do nosso conhecimento. E a ideia essencial, né, é a ideia de vida. Ou seja, né, onde está a verdade? A verdade ela não está num algoritmo. A verdade está na vida orgânica. Então, qualquer verdade que ela se oponha à vida é uma mentira. E com isso eu queria acabar. Acho que exagerei um pouco, né, aproveitando os recursos, né, do Zoom. Alguma pergunta? Por favor. Oi, eu tenho uma perguntinha. Ah, Se você tem umas linhas em Iguaçu, na Santa Catarina, você já ouviu falar desse lugar? também, também. A gente tem muitos alinhamentos no Brasil a serem estudados. Ah, tá. Eu fiquei sabendo disso muito recentemente, eu não sabia se era verdadeiro. Obrigada. Né? Inclusive, tem um amigo meu, que é Stephen Hugh Jones, né? Que ele já é aposentado, mas ele foi chefe de antropologia lá em Cambridge. Ele foi um dos pioneiros da arquideste na astronomia. Ah, que legal. Tem uma outra pergunta que eu tinha. Eu não sei porque eu perdi muitas aulas suas, mas você falou de Atlante e a relação possível dessa história toda com. Olha, acho que meu filho está me chamando aí. Sobre Atlântida é o seguinte, ele está um pouco desesperado aqui. Deixa eu contar a história da Atlântida. Assim, quando eu fui para a Turquia, né, lá na Anatólia mesmo, eu encontrei um sufi, né, que era dono de uma, por acaso, né, como todo sufi, ele era dono de uma loja de tapetes, né? Ele não sabia que depois eu ia para Roma. Ele falou o seguinte para mim: nós temos que estar atentos aos sinais dos tempos. Veja o seguinte, né? Quando Vesúvio estava para explodir, houve todos os sinais e não levaram esses sinais em conta. Agora, quando a Atlântida estava para explodir, foram levados em conta os sinais. Então, os habitantes de Atlântida, eles saíram de Atlântida e vieram aqui para o meio da Anatólia, onde eles continuaram a construir do mesmo modo como eles construíram em Atlântida, ou seja, escavando uma rocha. Então, essa é a história dele.
Olha, Então, segundo ele, os atlantes eles eram de Tara e eles fugiram, interpretaram bem os sinais dos tempos e antes que tudo explodisse, eles foram para o meio da Anatólia, bem seguro. Olha, a Anatólia está a centenas de quilômetros do mar. sim, É garantido que eles conseguem sobreviver. Gente, entendi. meu filho está me chamando. Eu preciso atender ao chamado dele, tá bom? Tá ótimo. Aí eu deixo, então, com vocês, né? Depois eu vou a minha gratidão, tá bom, gente? Muito, muito. A gente que agradece. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado, eu. Muito Tchauzão obrigada. para você.